Capítulo 20. Uma boa invenção que deu errado. A primavera havia chegado mais uma vez a Green Gables. A linda, caprichada, tardia primavera canadense, cruzando lentamente os meses de abril e maio, em uma sucessão de dias doces, frescos, rosados entardeceres e milagres de ressurreição e crescimento. Os bordos na Travessa dos Amantes estavam cheios de brotos vermelhos e pequenas samambaias aneladas amontoavam-se em torno da bolha da Dríade. Lá nos terrenos baldios, atrás da fazenda de Mr. Silas Sloane, as flores de maio brotavam, tal qual estrelas brancas e cor-de-rosa de doçura, embaixo das folhas castanhas. Todos os estudantes tiveram uma tarde dourada juntando as flores e voltando depois para suas casas, no claro e ressoante crepúsculo, com os braços e cestos cheios de espólio floral. Compadeço-me das pessoas que vivem em locais onde não existem flores de maio, disse Anne. Diana comentou que elas devem ter coisas melhores, mas não creio que possa existir nada superior. Pode, Marilla? E Diana acrescentou ainda que se elas não sabem como são, certamente não sentem falta. Mas acho que essa é a coisa mais triste de todas. Seria trágico, Marilla, não saber como essas flores são e não sentir falta delas. Sabe o que eu penso que as flores de maio são? Que elas devem ser o espírito das flores que morreram no verão passado e que este é o seu céu. Mas tivemos um dia esplêndido hoje, Marilla. Almoçamos em uma grande cavidade repleta de musgos ao lado de um antigo poço. Um lugar muito romântico. Charles Sloane desafiou Artie Gillis a pular sobre o poço. E ele o fez, porque não é de fugir da raia. Ninguém fugiria na escola. Está na moda desafiar. Mr. Phillips presenteou Prissy Andrews com todas as flores de maio que encontrou. E eu ouvi dizer, flores para uma flor. Sei que ele tirou essa frase de um livro, mas isso mostra que possui alguma imaginação. Também a mim ofereceram flores, mas eu as recusei com desdém. Não posso contar a você o nome da pessoa, pois prometi a mim mesma que esse nome não sairia da minha boca. Fizemos coroas de flores e com elas adornamos os chapéus. E quando chegou a hora de irmos para casa, marchamos em procissão pela estrada abaixo, de duas em duas, com nossos buquês e grinaldas, cantando Meu Lar sobre o Monte. Oh, foi tão emocionante, Marilla! Todos os parentes de Mr. Silas Sloane correram para nos ver, e todos que cruzavam conosco na estrada paravam para nos contemplar. Causamos uma sensação daquelas. Não é de se estranhar, agindo desse jeito bobo, foi a resposta de Marilla. Depois das flores de maio, vieram as violetas, que cobriram de púrpura o Vale das Violetas. No trajeto para a escola, Anne andava por ali com passos reverentes e olhar devoto, como se trilhasse por um solo sagrado. De alguma maneira, disse ela a Diana, quando caminho por aqui, eu não importo mesmo se Gil, isto é, se alguém me supera em classe ou não. Entretanto, quando chego à escola, tudo muda e eu me preocupo como sempre. Existem tantas Annes distintas dentro de mim. Às vezes penso que é por isso que sou tão encrenqueira. Seria muito mais fácil se eu fosse sempre uma só, mas desse jeito não seria nem a metade interessante. Uma noite de junho, quando os pomares estavam novamente rosados de flores, os sapos cantavam nos pântanos às margens da Lagoa das Águas Brilhantes, doces como o timbre da prata, e o ar estava carregado com o aroma dos campos dos trevos e dos balsâmicos bosques de pinheiros. Anne estava sentada ao lado da janela, em seu quartinho no lado leste do sótão. Ela estudava a lição, mas havia ficado muito escuro para enxergar o livro. Então tinha se deixado levar por seus devaneios, olhando para além da Rainha da Neve, mais uma vez estrelada, com seus ramalhetes desabrochando. Basicamente, o quartinho do sótão estava inalterado. As paredes ainda eram tão brancas, o alfineteiro tão duro e as cadeiras tão amarelas e sem graça como sempre. Ainda assim, todo o caráter do cômodo havia mudado. Estava cheio de uma nova personalidade vital e pulsante que parecia permeá-lo independente dos livros escolares,
vestidos e fitas, e mesmo do jarro azul rachado e decorado com flores de macieira em cima da mesa. Era como se todos os sonhos de sua vívida ocupante, que sonhara dormindo e acordada, tivessem tomado uma forma visível, ainda que imaterial, e recobrissem o quarto desnudo com esplêndidos tecidos transparentes de arco-íris e luz da lua. Neste momento, Marilla entrou energicamente com os aventais escolares recém-passados de Anne, deixou-os sobre a cadeira e sentou-se na cama com um suspiro curto. Havia tido uma de suas dores de cabeça naquela tarde, e apesar da dor já ter desaparecido, sentia-se fraca e exausta, como expressou. Anne fitou-a com olhos compassivos. Eu desejava sinceramente poder ter a dor de cabeça em seu lugar, Marilla. Teria suportado alegremente por sua causa. Creio que você fez a sua parte, atendendo às tarefas e deixando-me descansar. Parece que fez tudo muito corretamente e cometeu menos erros do que o normal. Claro que não era necessário engomar os lenços de Matthew, e a maioria das pessoas, quando coloca uma torta no forno para aquecê-la, retira-a para servi-la no jantar quando estiver quente, ao invés de deixá-la queimar até se transformar em cinzas. Mas, evidentemente, esse não parece ser o seu modo de cozinhar. As dores de cabeça sempre deixavam Marilla sarcástica. Oh, sinto muito, disse Anne penitente. Não pensei mais na torta desde a hora que a coloquei no forno até agora, apesar de sentir instintivamente que faltava algo na mesa do jantar. Quando você me colocou a cargo da casa nesta manhã, eu estava firmemente resolvida a não imaginar nada, mas concentrar meus pensamentos em fatos reais. Conduzi-me muito bem até colocar a torta no forno. E então, me acometeu uma irresistível tentação de imaginar que eu era uma princesa encantada em uma torre solitária e um lindo cavaleiro vinha em meu resgate, montado em seu corcel negro. Foi assim que me esqueci da torta. Não sabia que havia engomado os lenços. Por todo o tempo enquanto eu passava, estava tentando pensar em um nome para uma nova ilha que Diana e eu descobrimos no riacho. É um lugar arrebatador, Marilla. Há 2 árvores de bordos e o riacho a rodeia. Enfim, imaginei que seria esplêndido chamá-la de Ilha Victoria, porque a encontramos no dia do aniversário da rainha. Diana e eu somos muito leais à soberana, mas sinto muito sobre a torta e os lenços. Eu queria ter feito tudo bem direitinho, pois é um aniversário. Lembra-se do que aconteceu nesse mesmo dia no ano passado, Marilla? Não consigo pensar em nada especial. Oh, Marilla, este foi o dia em que eu cheguei a Green Gables. Nunca me esquecerei. Foi um momento crucial na minha vida. Entendo que para você não seja nada especial, é claro. Faz 1 ano que moro aqui e tenho sido muito feliz. Claro, tive minhas dificuldades, mas pude viver apesar delas. Você está arrependida de ter ficado comigo, Marilla? Não posso dizer que me arrependo, respondeu Marilla, que às vezes pensava em como pôde viver antes de Anne chegar a Green Gables. Não estou exatamente arrependida. Se você já terminou sua lição, Anne, quero que vá à casa de Mrs. Barry e pergunte a ela se pode me emprestar o molde de aventais de Diana. Está muito escuro, contestou Anne. Muito escuro? Ora, o sol acaba de se pôr, e Deus sabe quantas vezes você saiu depois de escurecer. Irei amanhã bem cedinho. Levantarei junto com o sol e correrei até lá, Marilla. O que você tem em mente agora, Anne Shirley? Quero um molde para cortar seu novo avental ainda esta noite. Vá de uma vez e seja boazinha. Irei pela estrada principal, então, disse Anne, tomando seu chapéu relutantemente. Se for pela estrada, vai perder meia hora. Assim vou lhe dar umas palmadas. Não posso ir pela floresta assombrada, Marilla, gritou em desespero. Marilla fitou-a com os olhos estatelados. Floresta assombrada? Está louca, menina? O que diabo significa floresta assombrada? É o bosque de pinheiros junto ao riacho, disse Anne em um sussurro. Que disparate! Não existe floresta assombrada em lugar algum. Quem lhe disse uma bobagem dessas? Ninguém, confessou Anne. Diana e eu imaginamos que a floresta é assombrada. Todos os lugares aqui em volta são tão comuns. Inventamos somente por diversão. Começamos isso em abril.
Uma floresta assombrada é tão romântica, Marilla. Escolhemos o bosque de pinheiros porque é tão sombrio. Nós imaginamos as coisas mais perturbadoras. Há uma dama de branco que perambula ao longo do riacho a essa hora da noite e contorce os braços e grita em prantos. Ela aparece quando está para ocorrer uma morte na família. E a região que fica ao lado do descanso silvestre é assombrada pelo fantasma de um bebê assassinado. Ele desliza por detrás e toca dessa maneira na sua mão com seus dedinhos gelados. Marilla, só de pensar nisso me dá calafrios. E tem um homem decapitado caminhando para cima e para baixo na trilha. E esqueletos olhando furiosamente por entre os ramos. Marilla, por nada nesse mundo eu passaria pela floresta assombrada depois de escurecer. Tenho certeza de que as coisas brancas sairiam de trás das árvores e me agarrariam. Alguém já ouviu tal impropério? Exclamou Marilla, que havia escutado tudo em mudo espanto. Anne Shirley, quer dizer que você acredita em toda essa perversa baboseira criada por sua própria imaginação? Não acredito exatamente, titubeou Anne. Pelo menos, não acredito nisso em dia claro. Mas depois que escurece, Marilla, é diferente. É quando os fantasmas andam. Fantasmas não existem, Anne. Existem sim, Marilla, gritou a menina. Conheço pessoas respeitáveis que já os viram. Charlie Sloane disse que sua avó viu o marido tocando as vacas, quando já estava enterrado há 1 ano. Sabe que a avó de Charlie Sloane não é dada a contar mentiras. Ela é uma mulher muito religiosa. E o pai de Mrs. Thomas foi perseguido até sua casa uma noite por um cordeiro pegando fogo, com a cabeça cortada e pendurada por um pedaço de pele. Ele disse que sabia que era o espírito do irmão, avisando que ele morreria dentro de 9 dias. Não aconteceu exatamente assim, mas ele morreu 2 anos depois. Então veja, ele estava certo. E Ruby Gillis disse, Anne Shirley, interrompeu Marilla firmemente. Não quero mais ouvi-la falar dessa maneira. Tenho tido minhas dúvidas sobre sua imaginação. E se esse é o resultado, não vou tolerar tais coisas. Você irá até a casa dos Barry e irá cruzar pelo bosque dos pinheiros para servir de lição e aviso. E nunca mais quero escutar nenhuma palavra sobre florestas assombradas. Anne podia implorar e chorar o quanto quisesse. E isso ela fez, pois seu terror era real. Sua imaginação havia voado, convertendo o bosque em um pavor mortal depois do anoitecer. Mas Marilla estava irredutível. Acompanhou a encolhida descobridora de fantasmas até o riacho e ordenou que ela cruzasse a ponte até os sombrios refúgios de damas gemendo e homens sem cabeça. Marilla, como você pode ser tão cruel? Como você se sentiria se uma criatura branca se apoderasse de mim e me levasse? Soluçou Anne. Prefiro correr o risco. Sabe que sempre cumpro o que digo. Vou curá-la de imaginar fantasmas nos lugares. Agora vá, ordenou a insensível Marilla. Anne marchou. Quer dizer, cruzou a ponte aos tropeços e entrou tremendo no horrível trajeto escuro à sua frente. Anne nunca se esqueceu daquela caminhada. Arrependeu-se amargamente de ter dado vazão à sua imaginação. Os duendes de sua fantasia bailavam em cada sombra à sua volta, estendendo as mãos frias e esqueléticas para agarrar a aterrorizada menina que os havia chamado à existência. Uma casca branca de bétula, que o vento levantou de um buraco no solo marrom do bosque, fez seu coração parar. O longo lamento de 2 ramos que se roçavam trouxeram gotas de suor em sua testa. O ruído dos morcegos na escuridão sobre ela eram asas de criaturas sobrenaturais. Quando chegou ao campo de Mr. Bell, correu como se um batalhão de coisas brancas a perseguissem, e chegou tão agitada e sem fôlego à porta da cozinha dos Barry que mal pôde desengasgar e pedir o molde do avental. Diana não estava, portanto não teve razão para ficar mais tempo. A assustadora jornada de retorno teve de ser encarada. Anne voltou para casa com os olhos fechados, preferindo correr o risco de despedaçar o cérebro entre os ramos das árvores a ver coisas brancas. Quando ela finalmente chegou aos tropeços, à ponte de troncos, soltou um longo e estremecido suspiro de alívio. Bem, então, foi pega por alguma coisa? Perguntou Marilla, sem simpatia. Marilla, balbuciou Anne, batendo os dentes.
Ficarei contente com lugares comuns depois disso.